Gente querida, que gostoso dar continuidade ao programa da Tainá com o nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. Todas as sextas-feiras, às 14h30, estaremos juntos, estamos juntos aqui na TV IPP. E hoje eu quero começar conversando com vocês sobre um assunto muito importante, porque nós trouxemos uma convidada muito querida, muito especial. E eu quero ler para vocês um trecho da Bíblia que está no Evangelho de Mateus, lá no finzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, os últimos versículos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Conhecer a Cristo como Salvador é um presente, é um privilégio que nos traz vida, vida nova, vida abundante, vida eterna, nos traz paz, nos traz segurança, nos livra de todas as nossas culpas, de todos os nossos pecados, porque Cristo já pagou por todos eles na cruz. E agora nós temos vida nele, porque ele está vivo e vive em nós, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, Senhor da nossa vida. Mas toda essa maravilha, esse presente que Cristo nos deu, não pode ficar só para nós. Nós temos que compartilhar com as pessoas. E é interessante porque quando nós desfrutamos de um relacionamento com Deus, através da palavra de Deus, que fala aos nossos corações profundamente, e através da oração, através dela nós conversamos com o Senhor, nós podemos ir ganhando pouco a pouco a mente de Cristo. Ele vai nos enchendo cada vez mais com o seu Espírito, e nós temos a alegria de frutificar para a glória do nosso Deus, para a salvação de muitos, e para nossa alegria enorme por vermos os frutos que Ele mesmo vai dando. Hoje o nosso assunto é levando Cristo ao nosso trabalho, ao nosso ambiente de trabalho. Será que você faz de vez em quando uma divisão entre, bom, aqui eu sou profissional e pronto, e saindo daqui na igreja, com alguns dos meus amigos, com os irmãos, aí sim eu sou crente, eu posso mudar a minha linguagem. Será que é assim? Será que o que Cristo falou aqui não é para que nós sejamos luz e sal em todo lugar, irradiando a luz de Cristo? Hoje nós trouxemos aqui a minha amiga Denise, e eu quero apresentar a Denise, porque ela é uma pessoa muito especial e ela vai estar falando sobre esse tema tão importante. Oi, Denise, como você está? Tudo bem, Eleni? Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma grande alegria, viu? Para mim também, muito especial mesmo. Conheci Denise muitos anos atrás, quando ela estava no início da Faculdade de Medicina da USP. Sim. E ela ia lá em casa para algumas reuniões que nós tínhamos lá com a turma do Branco Dinamite. Ela nem sabia que estava entrando num ambiente tão perigoso, às vezes, mas foi um tempo muito especial, muito gostoso mesmo, onde a gente estudava a Bíblia lá em casa, com os vizinhos também, e com as pessoas que Deus ia mandando para essa reunião era tão íntima, tão especial, tão informal, né? Era uma coisa bem gostosa. Mas deixa eu apresentar para vocês quem é
a nossa amiga Denise Sway Low. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fez residência em pediatria pela Universidade de São Paulo e doutorado em pediatria também pela USP. Atualmente é chefe da enfermaria de pediatria do Hospital Universitário e coordenadora desse estágio para residentes de pediatria da USP. Atua em ensino, assistência e pesquisa, com ênfase à área de infectologia pediátrica e cuidados paliativos. Uau! Quanta coisa! E eu pus só uma pitadinha do currículo dela, porque dava muitas páginas. Imagina. Ela é super especializada em muitas áreas. Denise, conta pra gente um pouquinho como está a questão da pandemia. Você que está em meio a tudo isso, principalmente junto às crianças no HU. É verdade. Então, acho que é muito importante a gente relembrar todo mundo da importância, porque eu acho que, como houve um declínio do número de casos do mês passado, retrasado, deu-se uma falsa sensação de que a pandemia estava controlada, né? E a gente sabe que esse relaxamento do uso de máscara, aqui eu sei que a gente está numa distância segura, né? Mais de 1 metro de distanciamento, mas como houve realmente um relaxamento, principalmente entre os jovens, né? Porque por muito tempo se colocou como a escola poderia ser esse fator de disseminação, as escolas ficaram fechadas, mas muitos estudos mostram que as crianças não são as principais transmissoras, mas sim, né, jovens, pessoas que acham que não são do grupo de risco, e que não estão se protegendo adequadamente com o uso de máscaras, lavagem de mãos, álcool gel, fazendo aglomerações, e nós voltamos a ver um novo pico e que nós estamos tentando reestruturar a saúde, porque parte do HC tinha sido fechado, na época, o HC tinha ido para o hospital universitário, área livre de Covid, para poder ficar com uma área de Covid, e tudo isso levou um prejuízo da parte ambulatorial e de outras áreas da assistência. Isso foi retornado, né? E assim, até vai ser bem difícil reestruturar novamente para ter equipamento de saúde necessário para acomodar esse aumento de número de casos. Então, é um apelo que acho que todo profissional da saúde faz, da importância da gente lembrar que a pandemia não está controlada, a vacina vai demorar ainda um pouco e que a gente precisa, sim, usar máscara, evitar aglomeração, ainda mais agora no fim do ano, lavagem das mãos, álcool gel e todos os cuidados. Falta tão pouquinho, não é? É verdade. Se Deus quiser, logo teremos a vacina. Então, dá para segurar mais um pouquinho. E aí eu quero só colocar que mesmo tendo a vacina, né? Porque muitas vezes a gente coloca toda essa expectativa em cima da vacina e nós temos uma preocupação também, porque tem pessoas que já pegaram e acham que eu já peguei, eu estou livre dessa, eu não preciso mais me preocupar, né? Infelizmente, está tendo relatos de casos de pessoas que estão pegando pela segunda vez e, às vezes, até mais grave que a primeira, né? Então, mesmo quem já pegou Covid precisa continuar com as medidas de precaução. E mesmo com a vacina, eu não acredito que a gente vai relaxar no sentido de achar que tudo pode ser feito sem necessidade das precauções. Então, vamos continuar aí mais um pouco, que eu acho que é muito importante, né? Preservar as nossas vidas e vidas de pessoas queridas nossas, né? É verdade. A nossa vida é muito importante, mesmo que seja tão difícil ficar dentro dessa situação, né? Com tantos cuidados, é necessário. Com certeza. Porque, com certeza, Deus quer que a gente se cuide. Sim, a gente tem a nossa parte, né? Exatamente. Escuta, Denise, conta pra gente um pouquinho sobre a sua conversão.
como é que foi esse processo? Você é membro agora da Igreja Batista do Povo. Sim. Conheço bem a igreja, tenho vários irmãos lá na capelania conosco também, Sim. são preciosíssimos. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Com certeza, até porque você é culpada da minha história, Opa, né? que delícia! Culpada no bom sentido, né? Eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que foram uma influência e um exemplo para a minha vida, né? E tem tudo a ver com o versículo que você citou no começo da nossa conversa, né? A questão do testemunho, né? Porque eu não era cristã, eu era ateu, até entrar na faculdade de medicina. Eu entrei muito nova, entrei com 17 anos na faculdade de medicina da USP. Então, assim, até então, eu achei que eu tinha conseguido tudo o que eu queria na vida. Eu estava na faculdade que eu queria, meus pais me deram um carro, eu nem carta tinha, mas eu já tinha um carro, namorado, cartão de crédito, liberdade para viajar. Só que continuava com um vazio tremendo. Então, eu ia para as festas, eu viajava, tinha liberdade, né? E eu olhava assim e sentia um vazio tremendo com tudo aquilo. Ao mesmo tempo que eu era muito mística. Naquela ocasião, até toda a minha adolescência, então eu fui envolvida com tarô, quiromancia, astrologia. E na faculdade de medicina, a gente tinha, inclusive, um grupo que fazia Ouija, não sei quantos daí conhecem, que é um tabuleiro que a gente montava na hora, um copo, e letras do alfabeto, números, sim, não. A gente fazia pergunta, colocava o dedo no copo e o copo anda, gente. Então, para mim, esse mundo espiritual era uma coisa muito real. Era uma coisa que eu sabia que existia. Fazia perguntas e o copo andava, fazia respostas. Então, eu era a Madame Denise lá na faculdade. Então, eu tinha essa vivência de uma realidade espiritual que eu não entendia. E, ao mesmo tempo que tudo aquilo, toda essa abertura para esse mundo, começou a me trazer muita perturbação. Então, hoje eu entendo que muita perturbação é por conta disso. Porque eu cheguei a ver pessoas dentro de casa, eu cheguei a ouvir barulhos. Ou seja, eu podia ser internada, inclusive, no hospital psiquiátrico com esse tipo de alucinações, né? E tudo isso começou a me perturbar muito, né? E graças ao testemunho de amigos que no tempo de colégio eu, inclusive, assim, muitas vezes nós como cristãos a gente se ressente que as pessoas tiram uma da nossa cara, fazem gozação, e eu era assim, né? Eu fazia gozações e achava ridículo aquelas reuniões de estudo bíblico, eu não queria saber de nada disso, mas, mesmo assim, eu tive amigos que continuaram investindo em mim, né? E o impacto desse testemunho foi tremendo para a minha vida, porque um amigo meu que estava na poli, e eu via as dificuldades que ele passava, porque a mãe dele tinha falecido, ele estava indo mal, mas ele tinha uma paz que eu não tinha. E eu comecei a invejar aquilo. Eu falei, como é que você, com tudo isso, com todas essas dificuldades, você tem uma paz que eu, com tudo que eu tenho? E eu perguntava assim, que mais que eu quero, né? Ao mesmo tempo que eu olhava para os meus professores e falava assim, será que eu vou ser feliz quando eu for que nem eles? E eu não via felicidade na vida deles, né? Então, isso tudo trouxe um vazio tremendo para mim. E eu comecei a buscar. Falei, Deus, se o Senhor existe, eu quero conhecer o Senhor, né? E um versículo que me impacta bastante naquela época, em Jeremias, que fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E eu comecei a falar, Deus, se o Senhor existe, eu quero conhecer o Senhor, né? E eu lembro que a última vez que aí eu comecei a ler a Bíblia, né? E eu lembro que lá no Instituto de Ciências Biomédicas, lá da USP, a gente fez uma roda aquela vez, e a gente estava com uma mesa de Ouija, eu já estava lendo a Bíblia naquela época. E aí, naquele dia, não estava dando certo, né? As pessoas estavam perguntando, ali o copo não respondia palavras com sentido. E aí começaram a perguntar, você quer que a Ju... Eu não era a líder naquele dia, era uma outra pessoa.
Você quer que a Joana saia? Não. Você quer que a Ciclana saia? Não. Você quer que a Ana saia? Não. Quer que a Denise saia? Sim. Mandou eu sair. Coisa. Né? E aí eu entendi que tinha alguma coisa que já estava fazendo efeito em mim e que a coisa já não estava funcionando. Então, foi quando eu aceitei a Jesus na minha vida, eu me desfiz, meus amigos foram lá em casa, oraram, eu me exorcizei, porque eu não queria mais nada daquilo, eu me livrei de tudo aquilo. Graças a Deus. E aí foi assim... e logo Deus me colocou pessoas como você, Leni, né? Mais de 30 anos atrás, eu estou fazendo as contas, a gente agora denuncia a nossa idade, né? Estava no 2º para o 3º ano de medicina. E pessoas como você, pessoas como o pessoal da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que tinha uma atuação grande naquela época. Sim. A gente fazia grupo de estudo bíblico. Então, eu fui logo inserida para um grupo de cristãos de verdade que me mostraram como viver o cristianismo. Que tremendo! Olha só, Denise, que experiência fortíssima do ocultismo para Cristo. E que experiências fortíssimas. E como a palavra de Deus libertou o seu coração, libertou a sua vida. Que coisa muito, muito linda. Graças a Deus, só Ele pode fazer isso mesmo. E interessante porque, quando eu comecei a capelania do HC, 38 anos atrás, eu me lembro que eu comecei também dando algumas palestras para os alunos da medicina da USP. E a palestra que eles me pediram para dar, e todos os anos eu fazia isso, era o aluno de medicina diante da vida e da morte. E o que é salvar vidas. E abrindo o tema, falando sobre medicina, mas daí eu levava para a área espiritual e sobre o vazio interior, justamente sobre aquilo que você falou, nada, nem ninguém, nem coisa alguma nos satisfaz, só Cristo mesmo. E o Paulo Tsai também, no 1º ano, assistiu essa palestra e dedicou a vida dele para ser um médico e missionário. E hoje ele faz um trabalho lindo também. E que gostoso! Era um tempo tão especial, porque os alunos de medicina da USP chegavam ali eufóricos. Nossa, consegui! Né? Cheguei no topo da minha carreira agora, na minha idade. Eu vou, daqui para frente, só crescer, ser tudo aquilo que eu quero. Mas era muito interessante, porque eram todos os calouros que assistiam a palestra, e eles ficavam extremamente quebrantados, porque o Espírito de Deus agia no coração deles. E depois, o trabalho da Cruzada, que você falou, foi fundamental nesse tempo, porque eles trabalhavam com os alunos, dando discipulado, fazendo reuniões constantes e fazendo com que o pessoal fosse crescendo através do conhecimento da palavra de Deus. Que lindo, que lindo. Bom demais. Vamos continuar falando sobre este assunto, porque é muito importante. Denise, fala um pouquinho para a gente por que você escolheu, ou por que Deus escolheu para você, a área de pediatria. É bem interessante essa pergunta, porque, na verdade, quando eu entrei em medicina, aliás, antes de entrar em medicina, eu não sabia o que eu queria, né? Eu cheguei a fazer orientação vocacional e deu exatas, humanas e biológicas igual para as 3 áreas. Então, quando eu estava prestando medicina, eu prestei também para administração, eu tinha passado na GV. E eu gostava muito de matemática, eu gostava muito de física, e eu estava extremamente frustrada com a medicina, porque o 1º e 2º ano é muito teórico e você não sabe por que você está aprendendo aquelas coisas, né? Uhum. A gente não consegue ver relação das coisas, né? Então, realmente, eu lembro que até no 2º, 3º ano, então, eu já tinha conhecido Jesus e eu queria muito fazer a vontade de Deus. Né? E eu falava para Deus, será que eu não escolhi a coisa errada? Né? Será que... Porque eu não estava gostando, eu falei, será que eu não devia ter feito engenharia? Né? Eu devia ter feito outra coisa. E eu creio que quando a gente
quer buscar realmente a vontade de Deus, de alguma forma ele responde para a gente, né? E para mim foi uma coisa muito real, porque a gente tinha 2 horas de almoço, então às vezes a gente dava uma cochilada no carro, né? E aí, num desses dias, enquanto eu estava nesse tempo de repouso, e eu falei para Deus, e eu estava ali, aí eu tive um sonho, e nesse sonho Deus estava falando para mim. E aí começou a escrever letras. C-R-I-A-N, C cedilha A, criança. Aí eu acordei, e aí eu tive convicção que era para fazer pediatria. E eu tenho certeza que é para eu fazer a pediatria. Que lindo, que lindo. E como é que você tem trabalhado dentro do HU como diretora do setor de pediatria no Hospital Universitário da USP? Eu sou chefe da seção técnica, Sim, né? Diretora não, por favor. Certo. Então, assim, o que acontece, né? Eu já estou no hospital universitário há mais de 20 anos. Entrei em 98 no hospital universitário. Aliás, Deus fez muitas coisas para entrar no hospital universitário. Aí também é uma longa história. Pode abrir os parênteses. Deixa eu até voltar um pouquinho antes, que eu acho que está falando um pouco da capelania, né? Sim. Que eu acho que assim, coisas que eu aprendi muito na vida, assim, na caminhada inicial, né? Na caminhada inicial, vendo. Então, assim, imagina que você, quando é recém-convertido, você tem pouco conhecimento bíblico, né? Você é apaixonado por Jesus, né? Mas você tem pouco conhecimento bíblico e uma das experiências, algumas experiências marcantes, né, do tempo de capelania, era uma coisa extremamente amadora, né? Porque a gente tinha um colega que tocava violão e sem treino, com essa voz de taquara rachada, nunca fiz música, nunca fiz canto na minha vida, a gente ia na cara de pau cantar no hospital. Sim, totalmente cara de pau, sem nenhum preparo musical, né? E eu lembro que, muitas vezes, a gente não é perfeito. E quantas vezes eu lembro que, no meu dia a dia, a gente percebe que a gente fez um monte de coisa errada, né? Falei o que eu não devia, fiz o que eu não devia. Eu fui uma péssima cristã. Eu chegava assim, estou arrasada. Eu fiz tudo errado hoje, Deus. Eu fiz tudo errado. Aí tinha um grupinho que falava assim, porque a gente fazia isso no fim da tarde, né? Sim. Por volta das 6 horas. E aí o grupinho chegava ali, vamos lá no hospital cantar, né? Eu falava, não, fiz tudo errado hoje. Deus não vai me usar, né? Vamos, né? Então vamos. Ai, Senhor, misericórdia disso aqui, e vamos lá. Isso é uma coisa tremenda que eu aprendi, né? Que, assim, enquanto a gente vai, né, na obediência, sem vontade nenhuma, e se sentindo totalmente incapaz e merecedora. Lógico, a gente orava antes, pedia, Senhor, misericórdia, perdoa meus pecados, né? Me usa. E quantas vezes, aliás, 100% das vezes eu lembro, né, que quando a gente ia, e aí a gente entrava nos quartos, a gente se apresentava como um grupo de alunos, a gente pedia permissão para cantar, conhecia o nome das pessoas, cantava lá 2, 3 músicas, falava alguma coisa, fazia uma oração. Quantas vezes a gente voltava assim 1000 vezes melhor do que antes de ter ido, sim, né? Então, isso é uma coisa impressionante que marcou demais a minha vida. O fato de muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz e não somos mesmo, que a gente não é digno e a gente não é mesmo, e Deus nos usa assim mesmo, né? E quanto a isso, também, outra experiência que me marcou demais a minha vida, da capelania, daquela época, né, já faz bastante tempo, eu lembro que eu ia ter uma prova de patologia no dia seguinte, e é bem isso, a gente tem que se preparar, né? Então, eu sabia que eu tinha que estudar. E eu costumava estudar lá na biblioteca da Faculdade de Medicina, porque eu morava na Zona Leste, então, até eu chegar em casa, pegava um trânsito, então eu preferia estudar na faculdade e ir mais tarde para casa. Então, fiquei muito tempo na Faculdade de Medicina, na biblioteca.
Aí eu estava estudando, e são aqueles livros assim, bem fininhos, né? Nossa, E aí eu lembro que eu estava estudando, eu tinha estudado mais ou menos metade da matéria, um pouco mais, 2/3 no máximo, e senti no meu coração que Deus queria que eu fosse falar de Jesus para alguém lá no hospital. E aí eu comecei a entrar numa luta com Deus, porque eu falei, Deus, eu não terminei de estudar ainda, né? Ainda tem um monte de coisa para estudar e a prova é amanhã. E aquilo foi me incomodando, que eu tinha que ir. Aí chegou uma hora que eu falei, tá bom, Deus, então eu vou, e se eu for mal na prova, a culpa não é minha, né? Porque eu nunca varei noite para estudar, nem para FUVEST, para vestibular nenhum. Então eu falei, Deus, eu vou te obedecer. Se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. E não é porque eu não queira estudar, o Senhor não quer que eu estude. E isso foi marcante para mim, porque para quem já entrou no Hospital das Clínicas, né, aquela época era bem pior, corredores enormes de macas, e quando eu entrei, eu senti que Deus queria que eu falasse para um rapaz que estava ali numa maca, num pós-operatório, baleado. E naquela época eu te conhecia muito pouco a clínica ainda, né, porque a gente estava bem no começo da faculdade. E aí eu me dirigi ao rapaz e comecei a apresentar, comecei a conversar com ele. E ele disse para mim que a mãe dele tinha rezado a vida inteira por ele, né? Não sei por que ele tinha sido baleado. E aí, naquele momento, eu compartilhei o plano da salvação com ele. Convidei ele a aceitar Jesus na vida dele. Ele fez a oração aceitando a Jesus. E ele ficou extremamente feliz com isso. E eu me despedi, e eu fui para casa, não terminei de estudar, estudei mais um pouco. E, para minha surpresa, no dia seguinte, só tinha caído o que eu tinha estudado. Eu fui super bem na prova, sendo que eu estava indo mal em várias provas anteriores, né? A forma como Deus, assim, Deus sabe quais são as questões da prova. Então, ele já tinha me direcionado para as questões. Aí, eu fui visitar o rapaz no dia seguinte, perguntei como que ele estava. E, assim, nitidamente, ele estava muito debilitado clinicamente. Eu vi que ele estava, assim... Mas frágil. Me marcou profundamente, assim, o sorriso que ele me deu quando eu perguntei como ele estava. E ele falou, estou ótimo, estou muito bem. E, no dia seguinte, ele faleceu. Que coisa. E eu tenho certeza Última oportunidade. que Deus honrou as orações da mãe dele. Com tá certeza. Certo? Se eu não tivesse ido, se eu não tivesse ele teria ido, mandado Deus outra teria mandado pessoa. outra pessoa. Exatamente. E talvez eu teria ido bem mal na prova. Então, assim, eu acho que essas experiências me fizeram entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle das questões de prova, das portas que se abrem, dos propósito dele, né? Com e cabe certeza. a nós queremos ou não ser fiéis, né? De fazer as coisas, às vezes sem entender o porquê, né? Sem fazer muito sentido, muita lógica na nossa cabeça, mas que ele está no controle. Que lindo. Sabe que eu tive uma experiência bem semelhante a essa. Num domingo à tarde, eu tinha estado a semana inteira no hospital, trabalhando muito, e eu estava com os meus filhos, meu marido, num domingo à tarde, e eu senti um apelo tão grande para que eu fosse para o hospital, para o Emílio Ribas. Eu tinha o Complexo HC e o Emílio Ribas. E eu falei, Deus, mas hoje é domingo, é só esse dia que eu estou aqui com a minha família, o Senhor quer que eu vá para o hospital. Mas era tão forte, tão forte. E quando eu cheguei, eu fui. E quando eu cheguei ali no Emílio Ribas, e naqueles andares todos, eu sabia para onde eu tinha que ir. Eu fui diretamente à UTI. Eu falei, mas Deus, eu não estou acompanhando ninguém aqui que esteja na UTI agora. Mas o médico-chefe da cirurgia, tinha sido transferido do andar para a UTI. E eu cheguei ali, era perto do Natal. E eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E um monte de avisos, somente o pessoal do setor pode entrar nesse quarto. Não entre, não insista e tá. Falei, bom, se o senhor me mandou entrar, é aqui que eu vou entrar. E eu entrei.
ele abriu os olhos, conversei com ele, falei de Jesus para ele de novo, li uma mensagem de Natal para ele e, em seguida, ele teve uma parada cardíaca. Eu falei, pronto, agora estou morta. Agora eles vão falar, acabou o seu ministério aqui. Você não tinha que estar aqui dentro, olha o que você provocou. Mas todos os médicos vieram correndo, fizeram todos os procedimentos, não houve retorno. E eu falei, agora, Deus, e agora? Foi o Senhor que me mandou. Aí os médicos do setor falaram, graças a Deus que você estava aqui, porque você era a única pessoa que podia trazer paz para ele. E tinha que estar com ele nesse último momento. Depois disso, eu fiz o culto de semana e o culto de mês, podendo falar para todas as chefias, toda a diretoria do hospital, o que Jesus fazia na vida das pessoas que criam nele. É lindo, não é? É lindo, porque a gente só não Deus. planeja, Não. Não é a gente que planeja, né? Não, é tremendo, é lindo demais. E Denise, fala um pouquinho para a gente como é que é viver Cristo no seu ambiente de trabalho. Eu sei que não deve ser muito fácil. Conta pra gente. Então, assim, agora voltando para o Hospital Universitário, que eu já estou aí, então, há 22 anos, né, trabalhando no Hospital Universitário, né? E eu acho muito interessante que, quando entrei no Hospital Universitário, eu creio que o testemunho, né, que a gente dá, as pessoas... Uma vez eu ouvi uma coisa que eu acredito que é bem isso mesmo, né? Você tem que semear em solo que é fértil, tá certo? E, então, assim, as pessoas têm que querer ouvir você falar. Então, não adianta você querer falar qualquer coisa se você não dá um testemunho profissional, né? Se você se as pessoas não estão aí interessadas em ouvir o que você diz, né? E outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: muitas vezes o que eu vejo das pessoas cristãs é que a gente está muito querendo dizer que isso está errado, aquilo está errado. Não é isso que e as pessoas não se sentem bem, lógico, né? Quando você está ali como uma pessoa que acusa em relação aos erros dos outros, né? Então, no começo, quando eu estava no Hospital Universitário, realmente todo o meu foco era fazer, do ponto de vista profissional, o melhor trabalho possível. Então, tudo aquilo que me foi confiado em termos de ensino, de assistência, de relacionamento com as pessoas. E isso é muito interessante porque eu sentava, então, com as pessoas de várias clínicas e, muitas vezes, as pessoas faziam piadas e outras coisas mais, eu ficava lá de boa e um relacionamento muito bom com as pessoas, né? E depois de um tempo, as pessoas querendo conhecer um pouco mais de mim, eu comecei a contar os testemunhos daquilo que Deus fez na minha vida. E é muito interessante que as pessoas, quando eu declarava que eu era cristã, a pessoa ficava assim, não, você não é cristã, né? Assim, a ideia ruim que as pessoas têm em relação ao cristianismo. Então, quando eu falava que eu era cristã, não, você não é, porque tipo, você é legal e você não é. Eu falei, eu sou crente. Eu falava assim para até assim, depois que eu já tinha amizade das pessoas, eu falei, não, eu sou crente mesmo. Eu falei, não, crente não é assim, como você, não, eu, né? Então, isso foi uma coisa bem legal, assim, quebrar essa visão ruim que se tem em relação ao que é ser um cristão, né? A gente está ainda tentando implantar a capelania, que não é uma coisa oficial, mas o que aconteceu ao longo desses anos, né, é que quando começou, há uns 8 anos atrás, a questão do plano de demissão voluntária e uma crise geral na USP e também no Hospital Universitário, foram se montando várias comissões, né? E uma dessas comissões era uma comissão... eu sugeri na reunião, falei, gente, vamos fazer também
né, um grupo de oração pelo hospital. Que logo, ótimo que você pôde colocar isso. Maravilha. E logo o pessoal topou, né? Olha. E aí foi interessante, porque no começo, a primeira reunião tinha de todas as religiões, né? E aí começou aquela coisa, eu conheço um padre que eu quero chamar, eu conheço um, sei lá, budista e tal, né? E aí eu virei para o pessoal e falei assim, gente, mas como que vocês querem? A gente vai montar vários grupos aqui, cada um com uma religião, ou a gente fica todo mundo junto, né? Daí eu fiz a proposta, falei, gente, o que vocês acham da gente não chamar ninguém de fora e a gente fica em cima da Bíblia sem falar de igreja? Ótimo. Aí o pessoal topou. E aí começou-se, então, um grupo de oração, e que isso foi uma coisa muito gostosa, porque a gente sabe que tem várias religiões que aceitam a Bíblia, mas não leem a Bíblia. Né? Então, esse grupo de oração foi um grupo que a gente tem até hoje, quer dizer, já tem mais de 4 anos aí, que a gente comecei a ensinar a Bíblia. Que né? beleza. E as pessoas se encantam na hora que conhecem a palavra de Deus. Né? Então, assim, teve um evento nessa época, e um pouco antes também, tem eu estava numa fase que eu chamo de fase Samuel. Era uma fase que quando eu li a história, eu entendi na minha vida, desde o começo da minha conversão, que era importante ler a Bíblia. Né? Eu acho que é que nem nós, como médicos, não adianta você ter boa vontade e não estudar. Certo? Você pode matar uma pessoa com medicamento errado, na maior da boa vontade. Claro. Certo? Então, você tem que ter o conhecimento técnico. Sim. É obrigatório o conhecimento técnico. A Bíblia é a mesma coisa. Às vezes, você pode até achar chato ler algumas partes, né? Mas você tem que conhecer, Então, eu tinha isso na minha cabeça desde o começo, de que a gente tem que ler a Bíblia, tem que estudar. E uma vez eu estava lendo o livro de Samuel, e aí eu leio a Bíblia assim, conversando com Deus, né? E eu fiquei com muita inveja de Samuel, né? E eu falei para Deus, poxa, Deus, o Senhor falou com Samuel, eu quero ouvir o Senhor falar comigo igual Samuel, né? E aí eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, mas o Samuel acordou de madrugada, né? 3 vezes. E aí eu virei para Deus e falei, se o Senhor me acordar, eu vou levantar. E aí eu passei anos da minha vida acordando de madrugada. E aí teve uma madrugada que eu acordei e eu estava lendo o livro de Isaías a respeito de Ciro, sobre ele ser usado por Deus na construção, reconstrução, né? E daí de manhã cedo, quando eu fui para o hospital, eu sentei numa mesa e tinha acontecido um evento ruim com o paciente, a forma como foi conduzido, e o diretor médico, diretor clínico da época, um amigo meu, professor, ele chegou para mim e falou assim, e ele estava indignado, as pessoas já sabiam que eu era cristã, e ele virou para mim e falou, Denise, você precisa começar uma capelania, precisamos de Deus nesse lugar, né? E o interessante, o nome desse professor, amigo meu, Marcelo Cirino. Eu tinha lido sobre Ciro. E eu falei, Deus, o senhor é muito engraçado, né? E desde lá a gente está namorando essa capelania, que ainda não oficializou, mas que a gente tem tido várias ações. Então, assim, é engraçado, porque assim, eu não tenho nenhum diploma teológico, nem nada, mas vira e mexe, as pessoas me chamam para os eventos em que se fala sobre espiritualidade. E você falou em congressos nossos, que nós promovemos no Mackenzie também. Sim. É verdade? Sobre espiritualidade, saúde mental, espiritualidade, cuidados paliativos. Sim, você foi nossa preletora também. Foi ótimo. Prazer. E conta pra gente o que aconteceu com esse médico-chefe, esse Cirino. Então, foi muito interessante, porque... e aí ele falou, e eu fiquei...
a gente conversava bastante, eu virei para ele e falei assim, numa outra vez, eu virei para ele e falei, poxa, Marcelo, você precisava ler a Bíblia, né? Aí ele virou para mim, olhou assim e falou, puxa, Denise, eu não tenho Bíblia, você me dá uma Bíblia? Aí eu falei, lógico que eu dou, né? E aí eu fui lá, comprei uma Bíblia bonita para ele, fiz uma dedicatória, né? Sentei com ele para explicar como que lê a Bíblia. E ele, naquele fim de semana, me ligou para dizer que foi o melhor presente que ele já tinha recebido na vida dele. E aí, na festa do fim de ano, porque acho que isso também, a alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente. Né? Eu acho que nós somos chamados para ser despenseiros da graça, não da ira. Né? É verdade. Nós estamos aí para abençoar. Né? Eu acho que é isso que faz com que, muitas vezes, os cristãos são mal vistos, porque, geralmente, são pessoas que ficam ali apontando o dedo para os erros. Mas não. Né? Eu entendo que... no nosso dia a dia, quantas vezes a gente passa por pessoas, você pergunta, tá tudo bem? A maioria das vezes as pessoas falam tudo bem. E eu entendo que toda vez que uma pessoa chega para mim e fala alguma coisa que não está bem, é um pedido de ajuda. Claro. Tá certo? Então, assim, eu sou muito cara de pau mesmo. Bom, graças a Deus. Se é uma coisa que a gente consegue ajudar, a gente vai ajudar, né? Mas muitas vezes é um problema familiar, é um problema de saúde, né? E assim, na fila do refeitório, no corredor, em qualquer lugar. Na fila do banco. Se a pessoa começa a falar de um problema, por que não chegar, né? Sim. E eu sou cara de pau nesse sentido e falar assim, puxa, que difícil, mas posso fazer uma oração por você? Vamos pedir para Deus ajudar? Olha, raramente uma pessoa chegou para mim e falou não. Sabe? Eu acho que, assim, mais de 99% das vezes, a gente consegue, às vezes, até... E se você está correndo muito, que seja de olho aberto, você fala assim, olha, Deus te abençoe, que dê tudo certo, que você tenha sabedoria. Poxa, quantas vezes, só com uma palavrinha assim, né? Ou então uma oração mesmo, a pessoa sai assim, nossa, obrigada, sabe? Quantas vezes a pessoa... Mas deixa eu voltar para o Marcelo Cirino lá, que eu não terminei a história e começo a arborizar, desculpa, gente. Imagina. E aí, então, eu estava fazendo uma festa no fim do ano, então, que eu estava dizendo... Você é a festeira do hospital. Exatamente, que a gente tem que trazer alegria, sim. né? Então, eu que organizo, infelizmente, esse ano a gente não vai poder organizar festa por causa da pandemia, mas há décadas que eu organizo festas. Eu organizei uma festa e a gente ia fazer um amigo secreto também, numa brincadeira. E foi muito interessante que ele chegou, antes do amigo secreto, querendo fazer um discurso, e ele chegou falando, eu quero fazer um discurso, eu quero agradecer a Denise pelo melhor presente que eu recebi na minha vida, que é uma Bíblia. Quer dizer, ele que pregou lá para as pessoas que estavam lá, né? E eu lá na festa falei, gente, se alguém quiser mais uma Bíblia, eu também dou tudo. Então, que lindo, gostoso. Que lindo. Gente, você sabe que você pode estar falando com a gente, mandando a sua mensagem através do nosso chat do programa. Então, escreva, participe, pergunte, compartilhe, porque você é muito bem-vindo. E eu quero ler aqui, Denise, só 2 colocações que já foram feitas aqui, bem legais também. Deixa eu ver. Alessandra Cardoso diz assim, que bênção. Eu fui umbandista há 11 anos. Pela misericórdia de Deus, hoje sou salva em Cristo Jesus. Deus me levou ao seminário, me formei em teologia, sou muito grata a Deus por abrir os meus olhos. E ela continua falando, meu sonho é integrar contigo, Eleni, na capelania. Hoje estou com saúde debilitada, mas quando o vento passar, vou fazer os seus cursos. Gente, que legal. É muito importante, Alessandra, saber que mesmo de casa você pode fazer o seu curso de capelania hospitalar, porque agora nós colocamos no nosso site o curso de capelania hospitalar em EAD, da Associação de Capelania na Saúde. Então, são 10 minutos de aula por dia. Você pode fazer no seu ritmo, não precisa de formação de turma nem nada. É você e o curso.
E você se inscreve pelo site capelanianasaude.org.br. capelanianasaude.org.br. Faça o curso, está filmado em estúdio, está muito bem produzido. Um amigo nos doou esse estúdio para fazermos todas as aulas e depois disso você pode fazer uma entrevista e, se aprovado, pode ser treinado na prática conosco nos hospitais. Então, faça o seu curso, você pode participar o quanto antes faça, porque vai ser muito importante. E como foi importante, Denise, a gente poder ir treinando os alunos da medicina da USP também em capelania hospitalar, compartilhando o evangelho no ambiente em que vocês estavam. E como foi lindo isso. Eu lembro que uma vez, quando meu marido e eu voltamos de Angola, na África, nós estávamos lá dando o curso, ensinando, e voltamos e compartilhamos com os alunos da USP, da medicina, sobre a situação de lá. Quantos feridos na guerra, nós fomos em meio à guerra, e quantos precisando de próteses. E até o André Tsai, ortopedista, foi para lá e ficou lá um bom tempo fazendo próteses e ajudando esse pessoal também. É interessante, você estava falando sobre as pessoas passarem por nós e a gente perguntar, tudo bem? Mas normalmente, às vezes, a gente está com pressa e a gente nem escuta a resposta. E se a pessoa percebe que a gente não vai parar, ela fala, tudo bem, não vai parar mais para me ouvir mesmo. Mas quando a gente para, olha nos olhos, dá atenção, vive o amor de Cristo, a pessoa pode responder, eu não estou tão bem, queria que você orasse por mim. Né? E é isso que a gente faz com os nossos pacientes. A gente nunca chega pregando, a gente chega sempre fazendo perguntas a ele, no sentido de conhecê-lo, de fazer um contato, uma amizade com ele e perguntando em que eu posso ajudar você, onde está doendo. E, normalmente, ele nunca fala que está doendo aqui, onde está o meu ferimento. Ele fala onde está doendo na alma, porque ele sabe que a gente pode oferecer a palavra de Deus, que responde às questões mais profundas do ser e que realmente restaura a alma profundamente. Mas conta mais um pouquinho sobre este grupo de oração que você organizou no HU. Eu lembro que quando eu fui lá visitar você e o seu setor ali, nós tivemos aquela reunião com a equipe de humanização, o setor de humanização do hospital também, da USP. Você falou que o pessoal reclamou porque você não conseguia cobrir o hospital inteiro com os grupos de oração, não é isso? Com certeza, né? É bem corrido o meu dia a dia como pediatra, né? Porque, assim, além da função clínica, eu tenho também uma função de ensino, né? Então, a gente faz assistência, a gente faz ensino, a gente faz a parte de pesquisa, né? E eu agora também uma parte administrativa que me consome muito tempo, né? Acho que a parte mais chata é a parte administrativa. E, ao mesmo tempo que a gente vê essa demanda, né, das pessoas realmente carentes, né? Carentes. E como Deus abre portas, né? Então, assim, as pessoas estão carentes e por enquanto, às vezes, eu vejo assim, é o que temos para hoje aqui, né? Sim. A gente tenta cobrir o que dá, né? Então, uma coisa interessante, até ano retrasado, quando a gente teve aquela conversa, né? A gente ia fazer um evento o pessoal da humanização me chamou, porque ia ter e eu acho que isso também serve para dizer que a gente tem que estar aberto para receber pessoas sem pegar na diferença. Quer dizer, presbiteriano, batista, não interessa, católico. A gente não tem que pegar na diferença, né? A gente tem que entrar com aquilo que é o amor, que é a salvação em Cristo Jesus, né? E nessa época ia ser inaugurado um espaço ecumênico.
E foi interessante, porque me chamaram nessa organização desse evento, que ia ter uma inauguração de um espaço ecumênico. Tinha um padre, aí sabiam que eu era evangélica e queriam que eu chamasse um pastor, e eu estava na organização, né? E aí eu virei e falei, bom, se o espaço é ecumênico, tem que chamar também, né? Um rabino, todas as religiões. Aí eu falei, como assim? Eu vou chamar um pastor para falar 5 minutos, 10 minutos? Vai ser impossível, a gente tem 1 hora, né? Como que a gente vai organizar isso? E aí foi muito interessante, que aí eles viraram para mim e falaram assim, então vamos fazer o seguinte, só você fala, 1 hora. Aí foi a deixa, que né? Coisa. De falar, porque eu falei espiritualidade e saúde, Sim. né? Aí eu falei sobre espiritualidade e saúde, pegando coisas científicas, né? Em relação a como a espiritualidade era importante na saúde. Sim. E eu aproveitei o gancho também para dar um testemunho. Eu peguei eu chupei, né? Comecei a palestra falando sobre aquele caso que a Helene conta nos livros dela, da Doralice, e fechei um pouco com a minha vida, né? E aquilo foi uma coisa muito impactante, que eu senti que abriu, assim, o pessoal saiu de lá falando, a gente precisa implantar uma capelania, a gente precisa ter alguma coisa, as pessoas precisam disso, né? Sim. E aí o que aconteceu? Por conta da pandemia, Deus abriu outras portas também, porque aí as pessoas começaram a sentir maior carência, e aí a gente conseguiu, através de grupos de WhatsApp, né? A gente conseguiu englobar mais pessoas para participarem desse grupo, mandando, então, mensagens diárias e orações diárias, né? E assim, há 2 semanas, o grupo da BU veio me procurar, da BU da USP, veio me procurar, querendo começar uma capelania no hospital universitário. E aí, realmente, eu falei da importância de fazer um curso de treinamento. Então, amanhã, a gente vai... já foi autorizada uma cantata de Natal, que a gente vai fazer no hospital universitário, e mais um evento aí para frente em relação à importância da saúde e espiritualidade. Então, Deus tem aberto portas através disso. Sim. E, muitas vezes, a única coisa que a gente pode fazer é chorar junto, né? Porque semana passada a gente teve uma funcionária nossa do hospital universitário, que a gente estava orando há muito tempo, e ela veio ao óbito, e foi uma coisa assim que assim, deixou todo mundo arrasado. Não vou chorar aqui. Não. Mas, assim... A gente sofre junto, muito. E foi interessante. Que aquele setor que eu nem conhecia direito a funcionária, na verdade, mas eu estava envolvida emocionalmente, né, porque a gente estava orando. E a enfermeira-chefe do setor veio me procurar, pedindo, vem fala alguma coisa para a gente, porque a minha equipe está destruída, né? E, às vezes, a única coisa que a gente pode fazer, eu cheguei lá chorando, né? E eu falei para eles, gente, Deus, muitas vezes, eu sinto que é que nem um pai, né? Às vezes, se a gente cai, né, e vai para o colo do nosso pai, se a gente está sofrendo por causa de alguma coisa, ele não vai dar bronca na gente, né? Ele vai acolher. Então, foi muito bom para as pessoas poderem chorar, né? Porque, muitas vezes, eu acho que é isso, a gente, como cristão, às vezes a gente só precisa chorar junto. Sim. A gente chorar junto, aí depois eu dei uma palavra de esperança. E foi muito lindo, porque as pessoas foram chegando numa roda, né? Estavam as pessoas, a equipe de enfermagem, a gente estava numa roda distanciada. Comecei a compartilhar, chorei. As pessoas puderam chorar também. E foi uma coisa muito rápida, porque daí dei uma mensagem de esperança, né, de que um dia a gente também estaria lá. E aí fiz uma oração para Deus sustentar cada um, né? E a gente tem que terminar com a oração do Pai Nosso, né? Porque todos sabem. Todo mundo reza junto aí a oração do Pai Nosso. E foi chegando o chefe do setor, e foi chegando as pessoas.
Eu acho que é esse o cristianismo simples, né? Sim, sim. De falar assim, olha, eu sou tão humana que nem vocês, eu choro também. E estamos juntos. Sim. E, Denise, como é importante e como é difícil a gente ver um médico chorar, porque o médico normalmente não tem espaço para isso. Tem que dar tantas más notícias e, às vezes, atropeladamente pelo número de pessoas que ele está atendendo e como o profissional da saúde precisa desse espaço para chorar. Hoje mesmo eu estava conversando com a médica-chefe de paliativos do Hospital de Brasília. E eu me lembro, eu vou trazê-la aqui para o nosso programa também, doutora Cláudia, e eu me lembro que ela e a chefe, a diretora de enfermagem do hospital, vieram para um dos congressos que nós organizamos no Mackenzie. E o testemunho que elas ouviram foi tão forte. E elas estavam tão confusas, perdidas na vida. E eu as convidei para almoçar junto no intervalo do congresso ali. Nós almoçamos ali no Mackenzie, elas abriram o coração, choramos junto, conversamos juntas. E hoje ela é membro da Igreja Presbiteriana de lá, levou os filhos que se converteram também. E como isso mudou a vida dela. E como a gente trabalha com capelania, sempre pensando no paciente, no familiar, mas também no profissional da saúde. O profissional da saúde precisa desse colo, desse aconchego, para poder chorar, para ter um momento de admitir a sua fragilidade, a sua dor, quanta coisa está acumulada, problemas familiares às vezes. E a gente faz alguma coisa que a gente chama de minutos com Deus. Nós temos as devocionais em cada setor dos hospitais, no horário que as chefias falam que é o ideal, por 7 minutos. Nós preparamos os seminaristas e os pastores e vários médicos também para estar conosco dirigindo essa mensagem. Damos uma mensagem de 4 minutos, daí imprimimos essa mensagem, todos recebem, podem levar para casa e meditar naquilo, e também levantamos os motivos de oração. E oramos com todos eles. E dali saem muitos casos de aconselhamento bíblico, porque todos precisam da paz que só Jesus pode dar. Verdade. Como você tem feito diferença naquele hospital e como você tem feito capelania, menina. Então, na Coisa verdade, boa. eu creio que assim, a gente como profissional da área da saúde, né, no caso eu como médica, a gente tem acesso a algumas pessoas que um religioso não tem. É, né? verdade. Então, eu tenho assim a convicção de que no ministério eu sou muito mais importante ministerialmente, Sim, né? Dentro de um hospital com os meus colegas, porque Sim. assim, quando que um colega médico vai ouvir um pregador, tá certo? Ou ler a Bíblia, tá certo? Então, nesse dia a dia nosso do trabalho, né, a gente consegue chegar. Então, quantas vezes assim, e como as pessoas precisam de oração, né? Então, acho que assim é uma coisa muito forte que nesses grupos de oração, toda vez que eu oro para Deus abençoar as chefias, as diretorias, a superintendência. Eu sempre oro pelos nossos governantes, porque muitas vezes a gente, como cristão, a gente fica lá tão focado nas coisas erradas. Eu não estou dizendo que não haja coisas erradas, Sempre há. tá certo? Mas assim, poxa, mas não adianta você pisar em alguém que já não está bem, tá certo? E eu creio que todos nós sabemos quando uma pessoa quer o nosso bem ou não, né? Você, quando é chefe, o seu chefe, ele sabe se você quer o bem dele ou se você está apunhalando ele pelas costas. Então, quando eu oro pelas minhas chefias, pela diretoria, pela superintendência, eu olho nos olhos e falo para eles: eu estou pedindo a Deus pela tua vida, porque eu sei que não é fácil esse trabalho. Que Deus te abençoe com muita sabedoria, que te dê forças. Você vê as pessoas com os olhos marejados, independente da fé que elas têm. Sim. Sabe?
As pessoas estão carentes de serem abençoadas. E nós aham. estamos aqui para abençoar. Se vai converter ou não, não sei. Eu acho que assim, Jesus, eu pego o exemplo de Jesus. A pessoa estava com fome, ela queria pão. Jesus ia lá e dava o pão. Ela queria ser curada. Ela vai lá. Você quer algo mais? Jesus dava algo mais. Então, a gente tem que ir na necessidade da Sim, pessoa, é sabe? verdade. Às vezes a gente só quer que... Não, eu quero que converta. Aham, Não, a aham, pessoa não está naquele momento de aham, conversão. aham, aham. Ela só precisa... Nós vamos semear. Né? Exatamente. Então, Aham, vamos dar aquilo que ela quer naquele aham, momento, que ela aham. está precisando, qual que é a Sim. carência. É. Então, quem não gosta de saber, não gosta de saber que tem alguém que está orando por você, mesmo que não seja da sua religião, sabe? Em capelania, nós chamamos isso de palavra-chave. É a pessoa que traz a necessidade. E a gente pega aquela necessidade e vai trabalhar respondendo aquela questão que ela trouxe. Porque sempre vai ser alguma coisa que ela vai dar ouvidos. Foi ela que pediu, Sim. foi ela que trouxe. Né? Que bom. E como as chefias têm carência disso, Sim. sabe? Isso que eu sinto. É assim, a gente fica muito sozinho naquela... Verdade. A gente é muito criticado. Quando você vai subindo cargos, Aham. você fica cada vez mais sozinho, criticado. Então, como é bom quando você sente que tem uma pessoa que quer o seu bem, né? Verdade. Que quer Que te abençoar. lindo, que lindo. Denise, estamos quase no final do nosso programa, que está sendo ótimo. Queria que, enquanto eu dou uma mensagenzinha aqui, você preparasse 2 minutinhos para amarrar tudo isso que a gente trabalhou sobre como levar Cristo ao ambiente de trabalho. E eu queria convidar você para a nossa live solidária. O Mackenzie está fazendo, através da sua chancelaria e capelania, uma live solidária para a Associação de Capelania na Saúde. O trabalho, o Ministério de Capelania que nós temos nos hospitais. Nós vivemos de ofertas das igrejas, das pessoas. A maior parte das pessoas que fazem parte da nossa equipe são voluntárias, mas nós temos uma estrutura de administração e também temos capelães em tempo integral nos hospitais. E para isso nós precisamos de sustento. Então nós fizemos uma live solidária linda, dia 9 e dia 16 de dezembro, das 8h30 às 10 da noite, com João Alexandre, Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, Reverendo Hernandes, Reverendo Nicodemos e o testemunho de alguns pacientes, testemunhos fortíssimos, muito impactantes e muita gente boa tocando, cantando, falando. É um programa extremamente dinâmico. Eu estive ontem no Mackenzie gravando várias partes também. Vai ser lindo. Dia 9 e dia 16 são 2 programas diferentes. Às 8h30 da noite. Nós vamos passar pela TV Pinheiros, por essa TV, pelo Mackenzie, também pelo Facebook e pelo Instagram. Então, não perca e contribua para que nós possamos continuar servindo as pessoas e servindo a Cristo também nos hospitais. Denise, 1 minutinho para uma palavra final. Eu queria só deixar que eu acho que ninguém está onde está por acaso, tá certo? Se você está onde você está, Deus tem um propósito para você naquele lugar. Não é somente na igreja, no fim de semana, Deus tem um propósito de te usar. Então, cabe a nós nos colocarmos à disposição de falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, como eu posso servir, e estar atento para as necessidades das pessoas e ter cara de pau, de chegar e dar uma palavra de bênção para as pessoas, abençoa as pessoas. Acho que é isso, Nelly. Isso mesmo. Muitíssimo obrigada, Denise. Foi preciosíssimo. Deus te abençoe muito. E vamos orar para que logo possamos estar com a capelania lá no Hospital Universitário da USP. Com certeza. Muito obrigada, viu, Obrigada Helene? Eu conto com você. Com certeza. Deus te abençoe. Tchau, gente. Muito obrigada.